Olá. Os partidos da Câmara começaram a sessão legislativa com uma série de desafios e prioridades. No PSOL, assumiu a liderança a deputada Talíria Petroni, do Rio de Janeiro. Embora esteja em seu primeiro mandato de deputada federal, ela já foi vereadora em Niterói, tendo sido a mais votada em 2016. E nesta edição do Palavra Aberta, ela vai explicar para a gente quais são as expectativas do partido para essas atividades legislativas de 2021. Bem-vinda, deputada Talíria. Olá, como vai? Agradeço o convite e esse momento de troca. Deputada, a senhora teve mais de 107 mil votos e tem um trabalho já que é realizado como no âmbito legislativo. Eu queria que a senhora falasse para a gente das expectativas para esse ano agora na Câmara dos Deputados. Olha, eu acho que não tem como ter uma primeira e principal expectativa que não seja criar as melhores condições para enfrentar a pandemia, né? E acolher as pessoas que têm sido contaminadas pelo Covid. A gente vive no Brasil e no mundo, mas o Brasil, como é um país de proporções continentais, muito desigual, a gente vive talvez a maior crise que as nossas gerações já vivenciaram, que é uma crise sanitária, mas que aprofunda uma crise econômica, social, aprofunda um Brasil muito já violentado, né? A gente tem aí 14 milhões de desempregados, 40 milhões ao menos de trabalhadores informais, e no meio de tudo isso, ampliação do preço do gás, do preço do combustível, do preço do arroz, a dificuldade desse trabalhador de colocar comida na mesa, e isso somado aos mais de 250 mil mortos vítimas do Covid. O desafio diante de tudo isso é enfrentar a crise sanitária, fortalecendo o SUS, fortalecendo o orçamento para que as pessoas possam ser acolhidas nos hospitais e, ao mesmo tempo, também garantir a sobrevivência dessas pessoas com auxílio emergencial. Acho que a gente tem que avançar urgentemente numa renda permanente. E de onde sai dinheiro? Podem perguntar. Para isso, taxar grandes fortunas, taxar juros, dividendos, então uma reforma tributária que enfrente a desigualdade fiscal brasileira. Então, são desafios sanitários e econômicos para o povo brasileiro poder sobreviver. Não tem como pensar esse ano sem a gente atravessar por esse caminho que tem levado o Brasil a uma tragédia, né? Até porque as respostas do Poder Executivo têm sido negacionismo. Até recentemente não tínhamos um plano de vacinação. O que temos hoje não é um plano efetivo. Então, é um desafio muito grande que temos pela frente. Agora, deputada, apesar de estar em pauta ainda propostas como auxílio emergencial, a vacinação, a PEC emergencial, o Congresso, a Câmara especificamente, está votando a PEC das prerrogativas. Eu queria que a senhora falasse da posição do partido contra essa PEC que trata das prerrogativas dos parlamentares. Olha, primeiro que a gente entende que tem dois debates que estão colocados nessa PEC, né? O debate do enfrentamento aos abusos, aos supostos abusos do judiciário, e o debate da garantia do direito à fala, do direito à voz de nós parlamentares, que a gente entende que são dois debates importantes. Mas é preciso que a gente denuncie o quanto este debate ele é inoportuno. Primeiro que o texto que, infelizmente, foi costurado para a PEC é um texto que nós temos divergência. Mas o mais importante de tudo é que o rito não foi cumprido, a forma como esse debate foi colocado, e não é um momento desse debate. O povo brasileiro não está precisando discutir isso com urgência. Passamos a semana discutindo essa questão, se ia votar, se não ia votar, enquanto cresce exponencialmente o número de mortos por conta da pandemia, enquanto a gente tem uma vacinação
ínfima ainda da população brasileira, enquanto a gente tem, pelo menos em 17 capitais, 80% ou mais dos leitos de UTI ocupados. Então, o desafio agora não é a gente discutir a imunidade parlamentar, embora seja um tema importante. O desafio agora é a gente enfrentar a crise sanitária e econômica que está empobrecendo, matando a população brasileira. Então, nós fomos contrários à PEC, pelo texto que tínhamos divergência, embora saibamos da importância do debate, tinha um aspecto, entrando rapidamente no mérito, que, infelizmente, no nosso entendimento, dava a possibilidade de um parlamentar dizer o que quiser, mesmo que seja enfrentar as liberdades democráticas. Isso não é possível num Brasil que cresce o autoritarismo, num Brasil em que sistematicamente a já frágil democracia ela é açoitada por parlamentares, por presidentes, por ocupantes do espaço público. Então, fomos contrários pelo mérito, pelo rito que não foi cumprido, mas, em especial, pela inoportunidade da matéria, que não deve ser a prioridade do Congresso nesse momento em que o povo brasileiro está morrendo, seja no desemprego, no trabalho informal, seja nas filas dos hospitais sem oxigênio. Agora, deputada, mudando um pouco de assunto, a senhora é uma das poucas deputadas negras que foram eleitas líder de partido. Eu queria que a senhora falasse um pouco das pautas dos projetos antirracismo que, por enquanto, não estão sendo analisados. Infelizmente, a gente vive num Brasil que foi o último a abolir a escravidão, num Brasil em que a participação de nós, pessoas negras, mas em especial de nós, mulheres negras, nos espaços de poder, ela ainda é muito pouco representativa do percentual que somos no conjunto da sociedade, e no Congresso não é diferente, né? A gente convive ainda ali com a ideia de que não há racismo, com a ideia do mito da democracia racial, e, portanto, é difícil emplacar questões que envolvem a luta antirracista, que envolvem a ampliação dos direitos de nós negros e negras. Acredito que quando a gente fala de pandemia, auxílio emergencial, vacina, SUS, a gente está falando da população negra. Mas acho que tem alguns pontos que precisam ser avançados. Por exemplo, a gente tem hoje uma Secretaria de Mulheres, que é uma estrutura ali institucional que dá conta da pluralidade que existe entre nós mulheres, mas de alguma maneira há, no geral, uma unidade em torno dos direitos das mulheres. Mas não temos nada na estrutura do Congresso Nacional, na estrutura da Câmara Federal, que dê conta de tratar especificamente da pauta de negros e negras. Temos a frente que funciona um pouco, mas em termos de estrutura. Então, a gente, inclusive, apresentou um projeto de resolução que institui a Secretaria de Igualdade Étnico-Racial para fomentar ações e reunir parlamentares para tratar da questão indígena, da questão de negros e negras, porque a gente não vai enfrentar as desigualdades brasileiras sem entender que o racismo estrutura todas as outras relações sociais. Então, acho que esse é um projeto bastante importante e, rapidamente, para além disso, falei do conjunto de pacotes dos direitos sociais, que envolve renda emergencial, que envolve SUS, falei dessa estrutura da Câmara para enfrentar o racismo, e acho que a gente também tem que enfrentar frontalmente o alargamento do Estado penal jurídico policial, digamos assim, seja impedindo o alargamento da posse e porte de armas, seja atacando temas que ampliam penas, que fomentam um sistema prisional já desigual e que também fomentam uma lógica que chega lá na ponta matando pobres e negros, que no final das contas são o mesmo que não tem auxílio emergencial, são os mesmos que morrem na fila do SUS, que tem cor, tem cara, estão num determinado território. Deputada Thalíria, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que te agradeço, a gente está à disposição, contem com o nosso mandato para estar sempre trocando sobre esse momento difícil do Brasil, mas que a gente vai construir saídas. Eu conversei sobre as prioridades e expectativas para o ano legislativo com a líder do PSOL, deputada Thalíria Petroni, do Rio de Janeiro. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência.
Até a próxima.